1 de Pedro, capítulo 5. Deixa aberto aí a palavra do Senhor. Algum tempo atrás, irmãos, eu li um texto que falava a respeito de leões. Estudos mostram que eles são capazes de detectar a vulnerabilidade nas suas presas. Eles atacam as mais frágeis, os animais mais jovens, os doentes, os feridos. É como se os leões sentissem o cheiro da fraqueza, percebessem os traços de fragilidade antes de arremeter contra as suas vítimas. E esta manhã eu gostaria de dizer para os irmãos que nós também temos um inimigo que nos cerca de um modo astucioso, procurando um momento apropriado para nos atacar. Eu falo de Satanás. Ele também possui um apetite implacável pelos fracos e feridos. O diabo nos ronda como um leão, buscando alguém para devorar. E boa parte do seu trabalho consiste em estudar as nossas vulnerabilidades. É disso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Nós vamos falar um pouco a respeito de batalha espiritual. E eu quero introduzir o texto sagrado lendo com os irmãos 1 Pedro 5:8. Nós vamos até o 11 na exposição, mas por hora a gente vai ler apenas o versículo 8. 1 Pedro 5:8, nós lemos assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Pedro escreveu essas palavras, ele tinha em mente cristãos que estavam sofrendo muita perseguição ali por volta do ano 60 depois de Cristo. E o que Pedro faz aqui no final da sua epístola é introduzir um novo ângulo para aqueles crentes perceberem as suas próprias perseguições. O que Pedro vai dizer é que por trás de toda aquela movimentação das autoridades, com ódio social, calúnia e perseguição, havia um agente, havia um mentor, havia alguém que estava organizando todo aquele assédio contra os cristãos. Era o próprio diabo. É disso que Pedro fala aqui. E nós, irmãos, vamos olhar esse texto de perto, vamos também usá-lo para ponderar a respeito do conflito espiritual que nós estamos imersos todos os dias e vamos ver as atitudes que nós devemos tomar como povo de Deus nessa batalha espiritual. Antes de explicar para os irmãos o significado e as aplicações do verso 8, eu gostaria de apresentar para os irmãos uma espécie de retrato de Satanás, respondendo à seguinte questão: quem é ele? Quem é essa pessoa? A Bíblia tem algumas informações. Primeiro, a Escritura diz que ele é um anjo caído. Ele é um daqueles anjos que pecaram, como diz em 2 Pedro capítulo 2, que não guardaram o seu estado original. Judas, versículo 6, fala isso. Ele é chamado em Efésios 2 de o príncipe da potestade do ar, que comanda as forças espirituais do mal nas regiões celestes, conforme Efésios 6. 2 Coríntios 11 diz que ele pode se disfarçar de anjo de luz, embora o seu domínio seja descrito como império das trevas. Aliás, trevas, quando fala de Satanás, tem a ideia tem uma ideia um pouco mais ampla. É de trevas intelectuais, morais, espirituais. A Bíblia o chama de serpente, em Gênesis 3 e Apocalipse 20. Em dragão, em Apocalipse 12. Leão que ruge, aqui em 1 Pedro. E todas essas imagens, irmãos, indicam a astúcia, o ódio, a ferocidade, a crueldade com a qual ele ataca o povo de Deus. A palavra escrita também o chama de tentador em Mateus 4, de maligno em João 17, de mentiroso e homicida em João capítulo 8. E todas essas descrições mostram o seu caráter e aquilo que ele deseja fazer na nossa vida: tentar, realizar o mal e destruir. E aqui, irmãos, no texto em que nós lemos,
O apóstolo Pedro chama o diabo de adversário. Você pode ver isso lá, ele diz, o diabo, vosso adversário. O vocábulo adversário é a tradução da palavra Satanás, enquanto diabo significa caluniador. Então, esses dois termos, diabo e Satanás, eles apontam para uma única verdade. É que a natureza de Satanás consiste em pensar, falar e agir em constante e maliciosa perseguição contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Lembre-se, meus irmãos, que Deus nos fez criaturas à sua imagem e semelhança, e nós fomos criados para desfrutar de Deus para sempre. E a grande ambição de Satanás é desfigurar a imagem e semelhança de Deus em nós e frustrar esse plano que Deus tem em nos fazer pessoas semelhantes ao seu Filho. Uma outra verdade é que o diabo é totalmente maligno. É o único ser, irmãos, que existe no universo que é movido por ódio puro. Você consegue imaginar um ser movido por ódio puro? Nem os piores homens que já pisaram nesse mundo eram movidos por ódio puro. Se você pegar a lista de genocidas que já andou nesse mundo, desde Gengis Khan, Pol Pot, Adolf Hitler, Mao Tse, todos esses homens que mataram centenas, milhões de pessoas, eles não eram movidos por ódio puro, mas o diabo o é. E junto dele há uma hoste de seguidores satânicos que compartilham dessa cólera que ele possui por Deus e a sua criação. Eu falo dos demônios. Esses são os seres mais cruéis, maliciosos, orgulhosos, zombadores, pervertidos, destrutivos, repugnantes, imundos, desprezíveis, que existe na criação. A nossa mente não pode conceber a profundidade da maldade que esses seres compartilham junto com Satanás. Então é disso que nós vamos falar hoje. E o apóstolo Pedro aqui, irmãos, apresenta dois caminhos para nós lutarmos contra Satanás e os seus demônios. Nós vamos ver aqui no texto sagrado os dois caminhos que o Senhor nos indica para termos vitória nessa batalha espiritual. O primeiro deles, eu chamei de mente alerta. Veja que nós podemos inferir isso da primeira frase do verso 8. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Então ele fala aqui de vigilância espiritual. Ele fala de não estar adormecido. A palavra sóbrio, os irmãos sabem, sobriedade é o oposto da embriaguez. Todo mundo conhece como é o comportamento de um bêbado. A sua mente, os seus sentidos ficam entorpecidos. Então Pedro fala assim, quando o assunto é batalha espiritual, vocês não podem ter uma mente entorpecida. Vocês não podem ter uma mente carente de clareza. Vocês precisam discernir o que está acontecendo com vocês. E veja que na segunda parte do verso 8, ele fala assim, leia comigo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? É que a causa primária da perseguição desses crentes era espiritual. Era espiritual. Ele era o grande perseguidor. Como eu disse no princípio, o apóstolo Pedro está oferecendo um outro ângulo para esses crentes olharem para o sofrimento deles. É como se ele estivesse dizendo assim, a grande causa dessa perseguição terrível, dos caluniadores que estão inventando mentiras a respeito de vocês, das autoridades que estão assediando vocês, dos crentes que estão sendo presos, julgados, mortos, tudo isso que está acontecendo não é, no final das contas, simplesmente movimentações humanas. Há um arqui-inimigo por detrás de tudo isso. Há uma pessoa mentorando toda essa movimentação para lhes destruir. E ele diz que é o diabo. E é por isso, irmãos, que ele diz que eles precisavam ter uma mente alerta. Eles precisavam discernir isso. Eles precisavam olhar um pouco além dos fatores humanos. No pouco tempo, irmãos, que resta ao diabo, ele vai fazer
tudo aquilo que for necessário para destruir a igreja de Deus. E uma das armas que ele utiliza para tentar assediar e enfraquecer o ímpeto da igreja de Deus é a perseguição. Não é a arma mais efetiva. A arma mais efetiva que o diabo utiliza é o engano religioso. É a promoção do pecado, é a heresia, é a mentira. Mas em alguns contextos ele utiliza sim a perseguição. Ele que está por detrás de todas as movimentações que acontecem no mundo para enfraquecer o povo de Deus. E aqui os irmãos devem ter percebido que ele chama o diabo, o nosso adversário, na verdade ele o chama de adversário. E eu disse para os irmãos que esses dois termos eles se completam. A palavra diabo significa acusador, difamador. E ele, irmãos, não escolheu esse termo à toa. Se vocês olharem comigo no capítulo 4, olha comigo no capítulo 4, versículo 4. Esse versículo aqui é muito importante para vocês entenderem o que estava acontecendo. Capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Você sabe o que está sendo dito aqui? É que a sociedade daquela época, do primeiro século, ela estranhava e difamava os cristãos porque eles não participavam da vida social do Império Romano. E no que consistia a vida social do Império Romano? Ora, o culto ao imperador, as lutas de gladiadores, as idolatrias que eram misturadas com rituais de pecados sexuais, todo tipo de sujeira, de imoralidade. E as pessoas, todo mundo participava daquilo. E havia um grupo que não participava, que se negava a tomar parte daquilo. Eram os crentes. E o texto diz que a sociedade se levantava e caluniava os crentes, porque eles não aceitavam participar daquela devassidão. Então, olha o que Pedro está falando, irmãos. Por detrás de todas as calúnias que vocês estão sofrendo da sociedade, há o caluniador mor. Há o maior de todos os caluniadores, aquele que está mentoreando todas as pessoas que estão caluniando vocês. É o próprio diabo. Então, é essa imagem, irmãos, que Pedro queria colocar na mente desses crentes. Voltando lá para o texto, ele diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa imagem aqui, irmãos, é muito forte. Ele está recordando que o leão faminto, ele quando vê lá um bando de animais que são vítimas em potencial, ele normalmente se aproxima e ele urra. E quando isso acontece, os animais se desestabilizam. Eles perdem aquele senso de bando, correm um para um lado e outro para o outro. E muitas vezes algum deles vai até em direção ao leão. Então Pedro está utilizando essa imagem para dizer: o leão está rugindo para tentar desestabilizar vocês. Quando os nossos irmãos eram capturados, eles eram levados para locais para serem executados, para serem assassinados. E eles normalmente, irmãos, eram colocados próximos às jaulas dos leões. Então a ideia é que eles viam aquele animal, eles presenciavam aquele animal faminto, e o rugido daquele animal servia para imprimir uma espécie de terror neles. Então Pedro está utilizando todas essas imagens para dizer que por detrás de tudo que estava acontecendo com aqueles crentes, Satanás estava agindo. Satanás estava querendo destruir o povo de Deus. Satanás estava agindo para inflamar o povo de Deus, semear medo no povo de Deus, colocar timidez no povo de Deus, desestabilizar o povo de Deus para enfraquecer a igreja do Senhor. Por isso Pedro diz: fiquem alertas, sejam sóbrios. Vocês precisam aprender a perceber, a notar, a discernir a movimentação de Satanás ao vosso redor. Essa palavra de Pedro, irmãos, ela é muito, muito atual para a gente hoje. Nós vivemos numa geração que não tem discernimento espiritual quando o assunto é Satanás.
Há pessoas que veem Satanás em tudo. Pneu do carro furou. Ah, pastor, não fui para a igreja porque o diabo furou o pneu do meu carro. Tem gente assim. Então, qualquer coisa que acontece na vida é o diabo. E há outros que não veem o diabo em nada. Que são incapazes de perceber as sutilezas, as movimentações do inimigo para levar você para longe do Senhor. Então é por isso que Pedro diz, vocês precisam ter uma mente sóbria, uma mente ponderada. Vocês precisam de maturidade. Um crente maduro, ele nem superestima Satanás e nem subestima Satanás. Ele compreende a movimentação dele. Então o povo de Deus, irmãos, é chamado para ter esse discernimento. Algumas vezes Satanás ataca o povo de Deus como um leão, como ele está fazendo aqui. Através de perseguição, através de colocar medo, pressão social. Algumas vezes é assim, outras vezes não. Outras vezes ele age como uma serpente, de uma forma astuciosa, seduzindo, cativando seu coração para levar você à quebra de comunhão e o distanciamento do Senhor. Por isso Pedro diz, estejam alertas, tenham mente sóbria. Segunda postura, segundo ensino de Pedro a respeito desse assunto, é que além de uma mente sóbria, nós precisamos de uma fé robusta. Veja que ele diz isso na continuidade, no versículo 9, ele diz assim, resisti-lhe firmes na fé. Então veja, irmãos, Pedro diz, o leão precisa ser resistido. Não é para fugir do leão. A Bíblia diz, irmãos, para a gente fugir da imoralidade. Mas o leão, a Bíblia diz, nós não temos que fugir. Ele precisa ser encarado. E o meio é a fé. É pela fé. Não é na sua força. Não é na sua autoridade. Não é na sua coragem. É pela fé em Deus. Só para complementar esse versículo, deixe marcado aí e abra comigo em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 acrescenta uma informação, é só voltar um pouquinho aí. E vocês vão achar essa mesma informação através do escritor Tiago, falando dessa mesma forma de resistir pela fé, mas em outra linguagem. Então eu estou lendo Tiago 4, versículo 7. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, novamente, resisti ao diabo. Pedro disse, resisti-lhe firmes na fé. Tiago diz, resista através da sua sujeição a Deus. E a pergunta é, irmãos, como é que nós fazemos isso? De uma forma prática, como é que isso acontece? Ora, a Bíblia simplesmente esbanja informações. Nós resistimos pela fé por meio da oração, por meio da leitura das Escrituras, por meio da ajuda de outros crentes, por meio da santidade de vida, a repreensão no nome de Jesus em situações de possessão demoníaca. Em outras palavras, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6. Eu acho muito interessante, irmãos, que foi o apóstolo Pedro que escreveu isso. Porque eu não sei se os irmãos lembram, o apóstolo Pedro, quando estava com o Senhor Jesus ainda no seu ministério terreno, Pedro também foi atacado pelo leão. Vocês lembram disso? Vamos lá em Lucas 22, só recordar esse evento. Esse evento no qual Pedro foi atacado pelo leão. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31, vejam as palavras de Jesus para o apóstolo Pedro. Ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres,
fortalece os teus irmãos. É interessante isso, né, irmãos? Jesus dizendo a Pedro: Pedro, Satanás reclamou, Satanás requereu, Satanás vai partir para cima de você, Pedro, com tudo. E ele diz: mas eu roguei por você, eu orei por você, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Por que tua fé não desfaleça? Lembra Pedro dizendo: resisti-lhe firmes na fé. Ele sabia que a fé era o meio de resistir o diabo. E Jesus já antecipou que Pedro não ia suportar o peneirar do diabo. Por isso ele diz: quando te converterdes. Então Jesus já está antecipando que Pedro não iria suportar, que Pedro iria cair, mas que haveria restauração, haveria conversão para ele. Ele seria recolocado no lugar de um servo de Deus novamente. Então Jesus diz: quando isso acontecer, quando você passar por toda essa experiência de ser peneirado por Satanás, de sofrer, de cair e de se voltar novamente para Deus, fortaleça os seus irmãos. O que é que ele está fazendo, irmãos, no capítulo 5? Ele está fazendo isso. Ele está seguindo o ensino de Jesus. Jesus um dia me disse que eu tenho que fortalecer vocês, que eu tenho que ajudar vocês. Olha, eu também fui atacado pelo leão, eu fui peneirado, e foi através da fé que a gente subsiste. Infelizmente, naquele momento, a minha fé não estava fortalecida. Eu não vigiei, eu caí, mas o Senhor me restaurou. Tudo isso, irmãos, está por detrás dessa expressão de Pedro aqui. Então, ele está lembrando que ele passou por esse mesmo elemento, por essa mesma experiência, e que só a fé em Deus é que pode fazer com que nós subsistamos em ocasiões como essa. Então, esses crentes, irmãos, eles precisavam lembrar disso. Eles estavam sofrendo uma forte pressão social para abandonar o Senhor. Eles eram caluniados, como eu disse, pelos próprios membros da sociedade, porque eles não se envolviam na vida cultural e pecadora daquela cidade. E esses crentes eram presos, eram levados diante da autoridade civil, e quando colocados lá, eles eram instados a negar o nome de Jesus e oferecer culto ao imperador. E se não fizessem isso, alguns perdiam seus bens, outros eram mandados para as arenas para serem devorados pelos leões. E Pedro está dizendo: só uma fé robusta em Deus, só uma fé alimentada pela palavra de Deus, fortificada na oração, é que pode suportar a investida do leão. Não há outro meio. O outro benefício, irmãos, de ter uma fé forte, robusta, ainda no versículo 9, é você ser protegido do complexo de Elias. Vocês já ouviram falar do complexo de Elias? Eu já falei algumas vezes aqui, não já? Do complexo de Elias. Vamos lá para 1 Pedro de novo, no capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o restante do versículo. Veja se você consegue aqui detectar na leitura o que é esse complexo de Elias. Ele diz assim, versículo 9, lendo novamente: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Onde é que está o complexo de Elias aqui? Você imagina uma pessoa sendo atacada pelo leão, por Satanás, e ela entrar num processo de autocomiseração, tristeza tão grande, ao ponto de dizer assim: Senhor, só eu passo por isso. Só eu. Lembra de Elias falando: Senhor, todo mundo foi embora, todo mundo pecou, no Senhor não tem mais nenhum profeta verdadeiro, só eu restei aqui, ainda estou sendo perseguido por aquela mulher Jezabel. Algumas vezes as pessoas são atacadas por esse complexo, elas acham que só elas sofrem, elas acham que ninguém passa o que elas passam, elas se sentem como as pessoas mais acossadas, mais espremidas, mais sofríveis desse mundo. O que Pedro diz aqui? Ele diz: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Não são só vocês. Não são só vocês que estão sendo atacados pelo leão. Não são só vocês que estão sendo assediados por autoridades, caluniados pelo povo, sendo levados perante reis e muitos sendo mortos. Vocês devem se ver como uma irmandade de sofredores.
Nós somos como uma grande família espiritual e algumas dessas pessoas, por razões que a gente não entende, elas foram separadas por Deus para glorificá-lo com um tipo de sofrimento que nós simplesmente não concebemos. Lembra de Jesus falando para Pedro assim: Pedro, quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria. Mas vai chegar o dia em que vão cingir você contra a sua vontade e vão levar você para um lugar que você não quer ir. E com isso, Jesus estava antecipando o gênero de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Veja, ele iria glorificar a Deus na sua morte. E pela história da igreja, nós sabemos que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então vejam, irmãos, que foi através da crucificação de Pedro de cabeça para baixo, por se achar indigno de ser crucificado como Jesus o foi, que o nome de Deus foi glorificado. Então, pensem nessa verdade, à luz do que ele está dizendo aqui. Há uma irmandade de sofredores. O povo de Deus, ele sempre foi chamado para um caminho estreito, ele sempre foi chamado por um caminho de perseguição e sofrimento. Eles não poderiam ficar se apequenando, eles não poderiam achar que eles eram as pessoas mais sofríveis do mundo, mas que havia muitas pessoas andando pelo mesmo caminho de Jesus: sofrimento e tribulação. No versículo 10, ele acrescenta uma informação importante, que na forma de promessa, meus irmãos. Veja que promessa bonita essa aqui, no versículo 10. Ele fala assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco. Vocês conseguem perceber o contraste? Ele fala de... O primeiro contraste é glória e sofrimento. O segundo contraste qual é? A glória vai durar quanto tempo? Quanto tempo? Eternamente. E o sofrimento? Por um pouco. Então, isso aqui, irmãos, uma pessoa só pode enxergar pela fé. Então, imagina um cristão sendo conduzido para a arena. Ele está indo com a sua esposa e seus filhos pequenos. E ele não tem nada que ele possa fazer para defender a sua família. Qual é a única coisa, o único elemento que uma pessoa nessa condição pode se apegar para simplesmente não se desesperar, negar a Cristo e se tornar um pagão? É justamente isso que Pedro coloca aqui. O sofrimento é difícil, mas é só um pouco. E a glória é eterna. Eu li há alguns anos um relato que aconteceu na China, logo depois da Revolução Cultural, que o governo chinês capturou um missionário. E esse missionário tinha filhos pequenos. E os algozes torturavam as crianças para que o pai negasse a Jesus. Dizendo mais ou menos assim: ó, você pode interromper o sofrimento do seu filho. Você pode parar o sofrimento do seu filho. É só você abdicar de Jesus. É só você negá-lo. É só você se comprometer que daqui por diante você não vai mais se curvar diante dele. E aquele pai, em prantos, gritava para os seus filhos, dizendo que eles deveriam permanecer fiéis, que aquele sofrimento iria durar só um pouco. Então, irmãos, quem tem filho certamente sabe, imagina, pelo menos imagina, como é que seria uma dor dessa. E o que é que sustenta um homem numa hora dessa? O que faz um homem desse permanecer fiel a Deus, mesmo sabendo que os seus filhos estão ali sofrendo dores terríveis? É essa crença que Pedro fala aqui. O sofrimento é um pouco, mas a glória é eterna. Então não há comparação. Se você colocar as duas coisas, uma em cada mão, os sofrimentos que passam rápido e a glória que é eterna, simplesmente não há comparação, como disse o apóstolo Paulo. Então, esse é o ponto, irmãos, que Pedro quer conduzir esses irmãos. Vocês estão sendo assediados pelo leão, ele está tentando destruir vocês, ele está tentando intimidar vocês, mas saibam, isso é só por um tempo. Vocês vão ter uma eternidade de felicidade. Vai bastar um segundo no novo céus e nova terra para que você esqueça de tudo que você passou aqui nesse mundo. E no final do versículo 10,
É muito bonita essa construção, irmãos. Ele fala assim: depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo aqui se refere a quem? Ao Pai, a Deus. Então pense nisso. Os crentes que sofreram, que foram fiéis, eles vão ser recebidos por Deus, em pessoa. E o que Deus vai fazer em prol dessas pessoas? Ele diz: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que esses verbos aqui são tão importantes? Porque, irmãos, tudo isso aqui era o que estava sendo tirado dos nossos irmãos. A força, a segurança, a firmeza. Então, tudo que estava sendo tirado deles, Pedro está dizendo: um dia, o próprio Deus vai dar isso a vocês. Tudo aquilo que é tirado de você nesse mundo pelo diabo e os seus demônios, o Senhor Deus um dia vai lhe dar em proporções eternas. Então, Deus em pessoa vai lhes fazer fortes, firmes, inabaláveis. E diante de tudo isso, irmãos, ele termina no versículo 11 com uma doxologia. Vocês sabem o que é uma doxologia, né? Uma palavra de glorificação. Ele termina dizendo assim: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que Pedro terminou assim, irmãos? É bem significante. É como se Pedro estivesse dizendo assim: existe uma sociedade que está tentando destruir vocês, existe um maligno que está atacando vocês de todas as formas, mas no final das contas, quem é que tem o domínio sobre tudo e todos? É Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que os atores desse palco chamado mundo, eles não são independentes. O Senhor é o grande escritor da história humana. Embora, irmãos, haja capítulos horríveis na história chamada mundo, pela fé, nós podemos enxergar que Deus está por detrás de tudo, que Ele está conduzindo as coisas para o fim estabelecido por Ele. E vai chegar o dia em que Ele vai vir aqui pessoalmente, Ele vai acabar com o pecado, Ele vai julgar Satanás, Ele vai recriar tudo, vai santificar o seu povo em honra ao seu Filho que morreu por nós. Então Pedro está chamando os crentes a louvar a Deus. Louvar a Deus. Você consegue louvar a Deus quando você está sendo atacado? Você consegue louvar a Deus quando você está sofrendo? Você consegue louvar a Deus quando você tem a sensação que os poderes do mal estão cercando você por todos os lados? Pedro nos chama a fazer isso. Bom, irmãos, essa é a exposição do texto, e eu tenho aqui 3 ou 4 lições que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a gente encerrar, fechar esse momento, depois nós vamos orar e celebrar a ceia. Em primeiro lugar, vamos, irmãos, a partir desse texto, lembrar da irmandade sofredora. Nós vivemos num país em que ainda há liberdade religiosa, mas há muita gente sofrendo por causa do nome de Jesus. Algum tempo atrás eu li uma reportagem na revista Portas Abertas, e essa reportagem trata a respeito dos cristãos secretos. Os cristãos secretos, eles se reúnem em casas, eles vão chegando ali discretamente, espaçadamente, nunca chegam em grupo, mas sozinhos. Eles cultuam com janelas fechadas. A maioria deles não tem uma Bíblia por medo de ser pego. E eles cantam hinos a Deus sussurrando as canções. Eles utilizam codinomes. Para Jesus, eles chamam de único. Para Deus, eles chamam de Pai. A Bíblia, eles chamam de livro. A igreja, eles chamam de família. E a oração, falar com o Pai. Eles estão no Afeganistão, na Somália, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte. Eles estão nesses locais. Lá não há igrejas visíveis, locais, como nós conhecemos hoje. Eles são perseguidos por islâmicos, budistas, hindus, comunistas.
Quando encontrados, eles são expulsos da sua casa, as casas deles são incendiadas, ou eles são presos, levados para campos de concentração, ou são assassinados. Um desses muitos pastores disse o seguinte, abre aspas, eles dizem que nós não existimos. Podemos até ser silenciados de algumas formas, mas o nosso coração pulsa por Jesus e a cruz ainda está viva. Através das nossas orações e do amor por Cristo, Ele se alegra conosco. Então, irmãos, nós temos uma irmandade de sofredores. Nós poderíamos dizer que esses crentes, eles estão face a face com o leão todos os dias. E nós, irmãos, não podemos ser indiferentes a eles. Nós somos uma família espiritual. Nós vamos dividir as moradas celestiais com esses crentes. Nós precisamos simpatizar com eles, orar com eles para que a fé deles não enfraqueça. Nós precisamos doar dos nossos recursos para aliviar o sofrimento desses irmãos. Então vamos usar esse texto aqui de Pedro para lembrar da irmandade sofredora, que por detrás de tudo que eles estão passando, há a figura do diabo tentando calar, intimidar, destruir, apagar o testemunho público da igreja de Deus. Eles precisam de discernimento espiritual e também precisam de fé. Em segundo lugar, eu queria me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. E deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você sabe como é que o diabo age na sua vida? Você sabe como é que o diabo age na história de alguém que ainda não se converteu, que não entregou a vida a Jesus? Bom, ele tem um certo roteiro. A primeira coisa é agir para potencializar as suas experiências de pecado e afastar você do perdão de Deus. Então, se você acha que o diabo está agindo para você ficar doente, para você ficar pobre, para você ter um monte de problemas na vida, para você cair na sarjeta, virar um viciado, não se iluda. Essa não é a primeira agenda dele. A agenda dele é potencializar as suas experiências de pecado para que você esteja cada vez mais escravizado a elas, enquanto ele te afasta do perdão e da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele pinta um quadro como se o pecado fosse uma coisa tão prazerosa, tão essencial, que se você for roubado dele, que se ele for tirado da sua vida, você simplesmente vai ser uma pessoa incompleta e infeliz. E ele faz isso, ele age dessa maneira, colocando na sua mente a ideia que você pode adiar o seu compromisso com Deus, você pode deixar para amanhã, vai haver mais oportunidade amanhã, vai haver. E quanto mais você vai adiando, mais escravizado você vai se tornando. Essa é a grande mentira do diabo. O inferno está cheio de gente que achava que poderia deixar o seu compromisso com Deus para amanhã. E ele vai agindo, ele vai amortecendo a sua consciência, o seu senso de pecado, até você chegar ao dia do juízo final sem ter Jesus como seu Senhor, Salvador e Rei. Só há um caminho para você escapar dessa astúcia do diabo. É entregar a sua vida a Ele. É se converter a Jesus. É crer nele. Dar as costas para o diabo. Renunciar ao diabo. E entregar-se a Jesus em arrependimento e fé. Crendo que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados. Se você fizer isso, você não vai estar mais debaixo do domínio de Satanás. Saiba disso, mesmo que você não se sinta assim. E eu entendo você não se sentir assim. Porque o domínio de Satanás é silencioso. Mas mesmo que você não se sinta, você está debaixo do domínio dele. Você está debaixo da influência, do direcionamento dele. E só há uma maneira de você ser liberto disso. É por meio da conversão. É através da conversão em Cristo que você deixa o reino das trevas e toma parte do reino do Filho do seu amor. É o único meio. Então, convido você a entregar sua vida a Jesus hoje. De onde você estiver, você pode elevar seu pensamento para o alto, falar com o Senhor, se arrepender dos seus pecados, crer nele. E junto conosco, assumir o seu posto nessa batalha espiritual que vimos aqui. Para os irmãos, também tem uma palavra.
Esse texto, ele nos alerta para um grande perigo na nossa vida espiritual. Eu digo, o da negligência. É o de você viver como se não existisse uma batalha espiritual. Pedro diz, fiquem alertas, fiquem sóbrios. Ele está dizendo isso, irmãos, quase como um apelo para o fato que nós podemos simplesmente adormecer, perder o senso de vigilância. Qual é a principal arma com a qual o diabo nos atinge? É o pecado. Ele não pode roubar a nossa vida eterna, porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ele também não pode possuir o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas ele pode influenciar e estimular a nossa inclinação ao pecado. Ele pode operar para corromper a nossa mente com maus pensamentos. E a única maneira, irmãos, de nós enfrentarmos isso é fortalecendo aquilo que o diabo quer destruir, a nossa fé em Deus. É dessa maneira que nós batalhamos, é dessa maneira que nós resistimos à sua investida, pela fé, fortalecendo a fé. Esse é o meio. Não é através desses misticismos. Eu vou colocar um copo com água lá em casa. Então o copo da água que o pastor vai lá benzer, esse copo d'água vai espantar o diabo. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar lá na porta. Mal nenhum entrar na tua tenda. Já está lá. E você não percebeu. Já está. É uma tolice isso, né? Isso é macumba evangélica. Isso não tem nada a ver com a Escritura. Nós resistimos, irmãos, pela fé. Não é água ungida, não é óleo ungido, não é Bíblia aberta, é fortalecendo a nossa fé em Deus. Nós nos enchemos de Deus de tal maneira ao ponto de olharmos para o pecado e dizermos não. Isso é ser firme na fé. E eu creio, irmãos, que é esse tipo de crente que a nossa geração tanto necessita. Começando pelas crianças que vão convivendo lá com os coleguinhas, que vão chamando para fazer coisas erradas e eles dizem não. Chegando até o profissional que, mesmo correndo o risco de perder o seu emprego, olha para o chefe que está requerendo dele uma coisa errada e diz não. Chegando até o jovem que, mesmo ridicularizado, assediado, tentando ser cooptado para o mal, ele diz não. E ele faz isso sem se envergonhar de Cristo, sem se envergonhar naquele que ele creu, sem se envergonhar dos seus valores. Ele enfrenta tudo que for colocado na sua frente. Meus irmãos, vamos nos encher de Deus. Vamos utilizar todos os meios que ele coloca à nossa disposição para termos fé madura. A oração, a leitura das Escrituras, a convivência com pessoas santas, os cultos. Nós estamos em uma batalha, nós não podemos nos descuidar. Por fim, se tem alguém aqui essa manhã que foi peneirado e caiu, eu quero te chamar a se arrepender. Jesus disse a Pedro, quando te converterdes, estimula os seus irmãos. Então esse mesmo Jesus está entre nós aqui hoje. Ele intercede por você como um dia ele intercedeu a Pedro. E ele está pronto a te receber de volta. Então se humilhe diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, se volte para o Senhor e faça como Pedro. Use essa experiência de fraqueza para fortalecer aqueles que estão fracos. E lembre-se, irmãos, que embora Satanás seja um inimigo poderoso, ele já foi destruído pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lutero disse no hino Castelo Forte, o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Então o Senhor Jesus venceu o diabo. Ele venceu na cruz. E nós somos participantes da vitória dele. Então, mais um pouco de tempo, mais umas poucas batalhas, o leão que ruge ao nosso redor será completamente destruído pelo leão da tribo de Judá. Nós precisamos crer nisso, irmãos. E nesse dia glorioso, o Senhor vai nos receber como filhos e Ele vai fazer tudo o que nós lemos aqui no texto. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e nos fundamentar
eternamente. Então vamos, irmãos, tomar consciência dessa batalha espiritual. É uma batalha renhida, é uma batalha que não há intervalos. Enquanto você está descansando, o inimigo está batalhando contra você. Vamos nos revestir da armadura de Deus, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, para resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração. Vamos orar. Senhor, graças te damos essa manhã por tua palavra, por esse texto tão elucidativo, desafiador. Nós te agradecemos, Senhor, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e ele na cruz do Calvário despojou Satanás e os seus demônios. E sabemos, Pai, que nós estamos lutando ao lado daquele que é vencedor, que tem todo o poder no céu e na terra, e que somos, pela fé, participantes da vitória dele. E nós queremos, Senhor, hoje, acolher essa verdade e viver para a tua glória. E nós clamamos para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor nos dê uma fé robusta, que o Senhor também nos dê uma mente sóbria, que nós sejamos capazes de perceber todas as movimentações do nosso inimigo, seja vindo na forma de um leão ou na astúcia de uma serpente. Dar-nos esse discernimento e o poder celestial para o resistirmos e vendo ele fugindo de nós para a tua glória, assim como um dia ele fugiu do Senhor Jesus Cristo quando ele o enfrentou no deserto. Senhor, nós oramos também pelas pessoas que estão aqui e que ainda não se deram conta dessa batalha espiritual, as pessoas que estão longe de ti, que não estão andando contigo, que estão vivendo em pecado. Abra os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor, para que, percebendo a movimentação do seu próprio coração, a maneira pela qual Satanás tem agido nos seus pecados, nos seus instintos, essas pessoas se voltem para Jesus, para receber uma nova vida, um novo coração e serem transformados pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor realize essa grande obra. Nós clamamos por tua graça e oramos, Senhor, também em favor dos nossos irmãos perseguidos, por aqueles que estão de alguma maneira sendo assolados, caluniados, tratados como se fosse escória da sociedade. Visita, Senhor, esses irmãos, dá-lhes força, fé, alegria, poder para suportar o sofrimento, que eles venham glorificar o Senhor com a vida que o Senhor lhes concedeu. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.